Bom dia, meu nome é Larissa, sou RM de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e o artigo que nós vamos discutir hoje fala do risco de priapismo depois de ultrassom Doppler peniano dinâmico, avaliação em um único centro, numa corte de pacientes. Então, na introdução, o priapismo é uma ereção persistente após ou não estímulo sexual por um período superior a 4 horas, envolve complicações importantes para a prática, necrose, fibrose cavernosa e disfunção erétil permanente. E nesse contexto, o alprostadil intracavernoso, que é o medicamento utilizado no ultrassom peniano, ele é um importante causador de priapismo iatrogênico. Além disso, tem outras condições que podem levar ao priapismo, que foram sumarizadas na tabela. Essa tabela consta no artigo e envolve doenças hematológicas, doenças neurológicas, uso de substâncias, tratamentos farmacológicos, inclusive trauma, entre outras situações. Então, dentro desse contexto, o artigo fala sobre o tratamento do priapismo isquêmico, que tradicionalmente se usa fenilefrina intracavernosa, diluída de 100 a 500 microgramas por ml, e que pode ser feita a cada 5 minutos, sendo sugerido até 3 aplicações ou, no máximo, 1.000 microgramas. O uso do ultrassom, nesse contexto, é para avaliar a presença, severidade e tipo de disfunção erétil, também estenose uretral traumática e doença de Peyronie. E nesse estudo foram as duas patologias que ele se propôs a avaliar. E o artigo em si avalia o risco de priapismo nos pacientes submetidos a esse exame como o uso de aprostatida. Então, é um estudo retrospectivo num centro único no Hospital Universitário de Padova, na Itália. Foram 292 pacientes submetidos a ultrassom Doppler dinâmico peniano entre janeiro de 22 e dezembro de 23. Na tabela tem os valores que eles consideraram como normais nesse estudo. E como que ele foi feito? Foi utilizada uma dose padrão de 10 microgramas do alprostadil. Em pacientes que foram considerados de maior risco, foi feita uma dose de 5 microgramas, e 2,5 se o paciente tinha mais do que dois fatores de risco. O que seriam esses fatores de risco? Pacientes com menos de 40 anos, pacientes com doenças neurológicas, com cirurgia de próstata há menos de 6 meses, disfunção hepática severa e doenças hematológicas. Foi orientado que os pacientes evitassem inibidores do EPD5 24 horas antes ou 72 horas para tadalafil. E pacientes que não atingissem a ereção, era feita uma redose, então até atingir 10 microgramas para poder realizar o exame. Então, como foi avaliado o priapismo nesses pacientes? Eles foram orientados, depois do exame, que se eles tivessem ereção persistente por mais de 1 hora, fizessem atividade física, atividade sexual ou uma caminhada leve, e se fosse persistente por mais de 3 horas, que eles contactassem o especialista que fez o exame e a avaliação do encaminhamento para o departamento de emergência. Foram incluídos, então, todos os pacientes que contactaram o serviço por via telefônica, e-mail, que falaram numa consulta subsequente que tiveram priapismo, e pacientes que compareceram à emergência. Foi a forma de seleção de pacientes com priapismo. Nos resultados desse estudo, nenhum dos 292 pacientes apresentou priapismo e foi feita uma dupla revisão dos dados.
Os pacientes tinham, nesse estudo, tinham em média 56 anos. A maioria das indicações foi por disfunção erétil e não teve nenhum caso de priapismo. Ele cita ainda que uma limitação foi que teve uma perda de cerca de 50 pacientes por conta do sistema do hospital, que fizeram um exame entre setembro e dezembro de 2022. Ainda assim, foi feita revisão de prontuário desses pacientes e não foi identificado o caso de priapismo entre eles. A dose média de alprostadil foi de 9,17, e foi considerado exame normal em 45,21 dos pacientes que fizeram o exame. Dentro disso, ele avaliou que dentro dos pacientes com maior risco de priapismo, ele teve 35 submetidos ao exame que eram mais jovens, menos de 40 anos, 4 com doenças neurológicas, 6 com doenças hematológicas e 113 com uso de medicações associadas a risco de priapismo. Quanto à discussão, é, na literatura tem uma incidência de priapismo iatrogênico entre 0,26 a 10,26%. É, ele cita que tem uma taxa menor de priapismo iatrogênico com o Prostadil em relação à papaverina, então já seria uma medicação um pouco mais segura nesse caso. E na revisão ele cita que as medicações intracavernosas induzem priapismo 25 vezes mais do que a medicação oral. Nesse estudo na Austrália, que avaliou 82 episódios de priapismo no geral, 62 deles foram após o uso de medicação intracavernosa. Linné fez um estudo que avaliou é, 296 pacientes submetidos à injeção intracavernosa e teve 5% de ereção prolongada e 1% de priapismo. E Shanlow fez avaliação semelhante à que esse estudo se propôs. Então, foi com base no ultrassom Doppler peniano e em 400 pacientes e teve 19 casos de priapismo, que vai um pouco, foge um pouco dos números da literatura de antes e do que o estudo forneceu. Então, dentre as limitações, ele fala da possível subnotificação, que os pacientes poderiam não falar que tiveram priapismo ou não entrar em contato, e essa é uma possibilidade importante, mesmo tendo sido orientado a entrar em contato. Teve a perda de dados de 50 pacientes, muito embora eles tenham feito essa revisão após, e que teve menos pacientes de alto risco para priapismo do que em outros estudos. E, além disso, só 45 tinham parâmetros vasculares normais. Então, eles até questionaram se o medo do priapismo tivesse levado a uma subdose de terapia intracavernosa e uma alta taxa de falso positivo no exame. E, com base nisso, ele fala em algumas medidas para prevenção de priapismo após o exame. Então, primeiramente, individualizar a dose de alprostadil, que foi o que foi feito nesse estudo. Ele usou uma dose inicial de 10 e individualizou conforme os fatores de risco para utilizar a menor dose necessária para induzir ereção. As orientações que eles deram para os pacientes, então atividade física ou sexual, se ereção persistente, evitar os inibidores da PD5 24, 48 horas antes ou 72 tadalafila e o encaminhamento imediato para avaliação se suspeita de priapismo, para evitar as complicações.
Dentro de tudo isso, ele conclui que o priapismo após o exame parece raro e potencialmente prevenível, e ainda assim são necessários mais estudos em populações de alto risco para avaliar esse risco de forma mais objetiva, até porque esse estudo em específico, mesmo com uma amostra grande, não teve nenhum caso de priapismo.